Isso é a síndrome maior da autoculpa, Lucas. Tipo assim, o universo me persegue, eu não dou sorte, Deus não gosta de mim. E a expressão popular, devo ter jogado pedra na cruz. A pessoa é tão arrogante que até o erro dela parece especial. Ela não jogou pedra num desconhecido, ela jogou pedra em Jesus, segundo ela. Até no erro ela quer ser melhor, cara. Sejam todos bem-vindos, todas as formas de vidas desse multiverso multidimensional, plural, fractal. Meu nome é Lucas Costa Pirani, caso você não me conheça. Eu sou espiritualista, cineasta e este canal aqui, o Rubi Cósmico, eu trago conteúdos fazendo uma ponte entre ciência e espiritualidade, trazendo filosofia, sabedoria de religiões. Eu trago muita coisa aí, muito bacana, né? Caso você ainda é novo aqui, né? Aproveita para se inscrever já, dá aquele like e aproveita, clica aqui no canal, tem muitos vídeos bacanas aqui que eu acho que você vai adorar, principalmente o Teoria do Infinito. Eu acho que o Teoria do Infinito vai explodir a sua cabeça, eu vou deixar aqui no card. Seja bem-vindo, aqui nós estamos agora no Rubicast, o podcast oficial do Rubi Cósmico, e hoje nós temos a honra de ter aqui o Wagner Borges, que é um cara muito simples, com um conhecimento maravilhoso, e sem mais delongas, vamos conversar e vamos ter essa experiência maravilhosa, multidimensional, esse bate-papo cósmico. Vamos lá então? Primeiramente, eu quero agradecer de coração, viu, Wagner, pela oportunidade de você aceitar o meu convite aqui, de estar no Rubicast aqui, do Rubi Cósmico. Eu já tava pensando em te chamar já faz tempo. Falei, tem que chamar o Wagner, né? Porque ele é uma biblioteca aí, né? E conhece muita coisa. E vai ser um papo bem descontraído, bem leve, tenho certeza. Então, né, gratidão por estar aqui presente. Gostaria que você falasse um pouquinho de você, uma mini biografia, só pra galera, às vezes, que não conhece, né? Difícil, né? Mas ter uma noção, quem que é esse cara aqui? Bom, eu sou o Wagner Borges, eu tenho 60 anos, eu sou do Rio de Janeiro e moro há 32 anos aqui em São Paulo. Eu faço palestras e cursos sobre temas espirituais em geral. Eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos de idade. De lá para cá, eu pude me aprofundar bastante no tema. Eu tenho uma biblioteca enorme aqui para me manter atualizado, Lucas, porque tem muitas outras pessoas também tendo experiências, e aí você sabe, a experiência é individual, mas à medida que você vai lendo a dos outros, você percebe uma certa média dentro dos padrões gerais, que o ser humano é muito parecido um com o outro, né? Então eu tenho me mantido atualizado, de vez em quando eu leio os clássicos da saída do corpo, porque são clássicos, né? A gente sempre volta neles, e eu pude formar um conhecimento muito geral de ocultismo, de umbanda, de yoga, de teosofia, de espiritismo, espiritualidade em geral, que eu mesclei com as saídas do corpo desde cedo. Aí eu produzi 14 livros até agora, tem um programa na Rádio Mundial há 23 anos, que é o Viagem Espiritual, nos 95.7 FM de São Paulo, todo domingo, 11h30, onde eu falo dessa temática espiritual, principalmente das saídas do corpo, chakras e imortalidade da consciência. E sou colunista de vários sites da internet. Enfim, eu estou nessa praia há muitas décadas. E, ao mesmo tempo, Lucas, eu prezo muito a naturalidade dessas coisas, né? A simplicidade. Por exemplo, a forma como a gente está conversando aqui é como eu sou no dia a dia. Na palestra, no curso, onde você me encontrar, eu sou do mesmo jeito. Eu acho que espiritualidade é estado de consciência, né? Não é um lugar que você vai, não é uma doutrina, não é roupa violeta e manto, não é manto iniciático cheio de símbolos. Tudo isso tem seu sentido no contexto certo. Vivendo em sociedade, cara, a gente tem que ser o mais natural possível, trazer a espiritualidade de uma forma humana, né, integrada nas coisas do dia a dia, porque você sabe, na área espiritual em geral, é muito fácil dar uma escorregada, por exemplo, se achar diferente dos outros só porque é um pouco mais sensível, o que é uma besteira, porque todo mundo é mais ou menos sensível, só que às vezes entendendo ou não daquilo, né?
Então, aqueles perigos da espiritualidade, de você achar que é mestre dos outros sem ser mestre de si mesmo. Nenhum de nós ainda é 100% em nada. Então, é legal bater um papo, e a gente vai fazer isso hoje. Vamos conversar sobre um monte de coisa na parte espiritual. Você também estuda pra caramba. E aí vamos trocar ideias sobre isso. E o que eu puder contribuir aí, vamos nessa. Gratidão mesmo, é muito bom. A ideia realmente, né, pessoal, com o Wagner é essa, né? Uma pessoa simples, né, que tem muita experiência no mundo espiritual, pela própria experiência de desdobramento astral, né, de caminhar aí pelas outras realidades da vida. E é interessante a gente fazer. Eu quero trazer aqui perguntas simples, né? Perguntas simples para um papo simples. Porque assim, Wagner, eu já faço um atendimento há 4 anos, né, de cartas, né, que eu chamo de orientação de jornada, né, mais voltado ao autoconhecimento, não tem nada a ver com ver futuro, não gosto muito disso. E há 4 anos eu vejo, né, um pessoal espiritualista, assim, num processo de autopunição, de autocobrança enorme, com uma pergunta, e eu vou repetir o que eu já ouvi assim muitas e muitas vezes nesses 4 anos. Lucas, eu fiquei 40, 50, 30 anos da minha vida, eu tava dormindo, agora eu despertei, agora eu tenho que realizar minha missão de vida, eu tenho que encontrar minha missão de vida, eu não tô fazendo a minha missão de vida. Wagner, pelo amor de Deus, o que é essa bendita missão de vida? Cara, olha, essa pergunta é muito comum e recorrente, né? Ela pode existir desde que a pessoa é jovem, e porque enquanto criança ela não tem muito discernimento para isso, mas quando ela é adolescente, daí para frente, começam aqueles questionamentos básicos para alguns. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Existe vida em outros lugares? Existe vida após a morte? Aqueles questionamentos básicos que muita gente tem à medida que vai crescendo. Tem outros que levaram a vida durante anos, a vida cotidiana, e de repente, por uma perda, Lucas, fez virar a vida da pessoa e ela questionar as coisas pela motivação da dor da perda dela. Ela está correndo atrás e percebe que ela estava muito adormecida em relação à realidade maior. Quer dizer, estava só dentro do âmbito físico, né? Comer, beber, dormir, reproduzir e um dia morrer, constituir família, e um dia... Quer dizer, ela não percebia algum sentido além. Então, esse despertar pode ser gradativo, por questionamento da pessoa desde cedo, como ele pode ser abrupto, motivado por uma dor, uma separação, às vezes um divórcio, pode causar, revirar a pessoa. Ela estava muito tempo ali dentro daquele contexto e agora ela botou a cabecinha para fora e viu que existem outras maneiras. Muita gente me pergunta isso, Lucas. Não há uma resposta padrão para isso. A primeira missão de cada um é viver. Viver incide um monte de coisa. Crescer, melhorar, rir, brincar, fazer o melhor possível, incluindo nisso tentativa de erro, acerto, até melhorar. Então, muita gente quando desperta, às vezes se cobra ou é cobrada por pessoas que mexem na parte espiritual, um despertar da consciência que ela vire um Buda da noite para o dia. Isso não existe, cara. Tudo isso é muito gradativo, e o próprio Siddhartha Gautama, antes de se tornar o Buda, durante anos peregrinou também buscando respostas. Então, o que eu penso? Estudo espiritual gradativo, geral, em que a pessoa tenha primeiro uma base do que ela está pretendendo. Tirar 1 a 2 anos para autoconhecer-se e conhecer o entorno geral de algo espiritual dentro da vibe que ela gostar mais, para que ela tenha uma visão de conjunto. E não ir na cobrança das pessoas que querem reforma íntima, despertar da consciência abrupto, ficar cobrando da pessoa e de repente a pessoa tem mudar a comida dela porque estão dizendo isso, vestir roupa branca, não pode mais brincar com os amigos, não pode gostar de futebol, por exemplo. Isso tudo é uma baita de uma ilusão, Lucas, porque a espiritualidade é integração, cara. Não é você abdicar das coisas do mundo, é trazer a espiritualidade para melhorar o discernimento e assim você se equilibrar no meio do caos que é viver aqui embaixo. É conseguir algo dentro de você que permita você atravessar equilibrado esse mar de loucuras que é a vida aqui na Terra. Então não é uma coisa especial, um manto violeta, ou deixar disso ou daquilo. É equilibrar o próprio viver com discernimento, amor, alegria,
E o estudo espiritual, de tudo que eu pude observar, foi a melhor coisa para mim, porque nada me deu o que a espiritualidade me deu a nível de consciência. Isso não se compra num curso, não se acha numa palestra. Você pode achar pontos convergentes e maneiras similares de trabalho. Agora, o despertar é uma coisa íntima, não é da noite para o dia. O que eu sugiro para as pessoas? Devagarzinho, passo a passo. Ninguém vai dar salto quântico na própria evolução. Esse negócio de salto quântico ilude muita gente. A física quântica é muito legal, mas a consciência é outra história, né? Para crescer dá trabalho pra caramba, Lucas. Dia a dia, cara, e é difícil pra caramba para todo mundo. Espiritualidade é trabalho e estudo, cara. Não é viajada na maionese astral, não é ir morar dentro da caverna do Himalaia ou deixar de viver as coisas normais do dia a dia. Eu estudo isso há tantos anos. Olha, eu adoro futebol, eu namoro, eu tenho meu cachorro, saio na feira aqui todo dia de bermuda, chinelo e camiseta, adoro brincar com meus amigos, adoro sair para falar besteira até tarde no restaurante com meus amigos, adoro cinema, boliche e música, principalmente rock progressivo e hard rock, e nada disso me tirou a espiritualidade. Agora, eu conheci muita gente que tentou me cobrar uma espiritualidade, tipo assim, vestir uma roupa branca, botar um turbante, ficar numa certa postura que não é a minha, o que me parece pura hipocrisia. Você assumir uma postura diferente do que você é como temperamento. Então, essa é uma pergunta difícil. Qual conselho é isso? Observe em geral os temas espirituais, vê aonde que diz mais para você, fica como observador por um tempo, e aí depois devagarzinho você vê onde que você se encontra. E quando eu reflito nessa pergunta, aliás, já refleti muito, ouvi de alguns mestres espirituais o seguinte, né? A missão de vida em si é simplesmente ser feliz. Só que isso já é muito isso. Lucas, ser feliz não é fácil. Eu sempre costumo brincar que quando uma pessoa está feliz, ela transborda naturalmente isso dela. Ela não impõe, ela não doutrina, simplesmente ela é. E uma pessoa feliz não enche o saco dos outros porque não está de olho na vida alheia. Ela está prestando atenção no que ela está vivenciando e ela transborda naturalmente. Não precisa fazer força a cena. Então, felicidade é talvez a coisa que todo mundo está buscando, e felicidade se chama equilíbrio, cara. E outra, enquanto a gente vai viajando, vamos dizer assim, na senda do infinito, não há um lugar a chegar, porque o infinito é infinito. Qual é a felicidade? Está dentro da senda. Não importa quanto tempo vai levar para chegar, porque não vai chegar, cara, é o infinito. Porque se tivesse algum ponto de chegada, Lucas, e a gente sendo eterno, seria tédio eterno, porque não teria mais nada a descobrir. O grande lance da evolução é o grande mistério das coisas, e o universo é infinito, cara, tem coisa pra caramba pra gente aprender. Então, a felicidade é estar indo, não é chegar a algum lugar, e esse estar indo será sempre. Então, pessoal, aí, vamos refletir, né? Eu sempre falo exatamente isso, Wagner, de que o pessoal, essa missão parece que é um lugar, é uma localização. Eu tô aqui, existe uma missão, eu vou colocar um manto do missionário e realizar alguma coisa. Mas, gente, a missão é justamente isso, é viva, né? Viva a vida, sinta o agora, né? Acho que estar presente no agora, transbordando, vivendo a sua verdade, pronto, acabou. Acho que nem tem... Essa missão é algo que eu acho que foi colocado também, né? Como metafórico, de você achar um propósito, mas não tem nada a ver de direto. As pessoas levam a ferro e fogo, sabe? O que tem é o seguinte, algumas pessoas antes de reencarnar, Lucas, podem ter planejado alguma coisa com a espiritualidade maior de descer e realizar. Isso é o que os hindus chamavam de Dharma, né? A programação existencial. Isso aí é diferente, é o compromisso da pessoa evolutivo, reencarnatório. Ela desce, e se isso é muito forte nela, ao longo da vida, ela vai descobrir como chegar, porque ela já traz o propósito dentro. O lance é diferente quando a pessoa reencarnou num sentido normal, de aprender no geral, e de repente se toca de algo a mais. Aí sim que dá esse impacto, essa coisa que faz a pessoa mudar. Um bom médico, não interessa em que hospital ele está trabalhando, ele é bom. Então, ele sabe que o compromisso dele é com a medicina, não é com um lugar, e sim realizar a medicina na atitude dele. Eu estou dando um exemplo como um médico, porque favorece. Ele pode estar na Amazônia fazendo cura, pode estar no Albert Einstein aqui, um hospital maravilhoso, com recursos fazendo cura, ele pode estar onde for, ele vai exercer o que ele veio fazer, aquilo é forte dentro dele. Deixa eu dar um exemplo, Lucas. Tem médico que fala assim, olha,
se tirar a medicina de mim, eu morro, porque eu sou isso. Quer dizer, você vê que há um propósito, já veio com aquilo. Tem outros profissionais de saúde que falam assim, isso é só uma profissão. Eu estudei medicina porque o meu pai era médico, eu quis ser médico, eu estou aí. Quer dizer, você não vê o mesmo, pode até ser um bom profissional, mas aquele propósito dentro, você vê que alguns têm e outros não têm. Quando há esse propósito, os olhos brilham quando você fala aquilo. Isso pode ser em qualquer área. Lucas, um casal, por exemplo, que esteja educando, por exemplo, 2 filhos, e isso é difícil, principalmente hoje. Isto é uma missão, cara, educar os garotos de forma saudável. Ser um cidadão correto dentro da sociedade, sem prejudicar ninguém, tentando melhorar, é uma missão. Só que não parece aquela coisa espiritualizada, idealizada, que muita gente imaginou. Espiritualidade também você estar dentro do meio onde você está e tratar todo mundo o melhor possível, respeitando todo mundo, independente de cor de pele, de raça, de política, de sexo, de esporte ou religião, simplesmente porque você percebe uma essência maior em tudo. Então, espiritualidade é uma coisa difícil e felicidade também é um estado de consciência, não é uma meta para alcançar. Tomara que você esteja feliz hoje, Lucas. Eu feliz aqui, só porque a gente existe, cara, no aqui e agora, sabe? Eu estou respirando, eu capto uma energia, um prana, um chi, e essa energia me traz a vida para eu mexer esse corpo. Quando esse corpo cair, eu vou escapar para o lado de lá, porque eu sei disso, e vou continuar feliz do lado de lá. Mas por que eu vou ser feliz lá? Porque eu já estou feliz aqui e agora. Tem gente trabalhando espiritualmente, até ajudando os outros, objetivando um lugar feliz do lado de lá. Não, cara, ela tem que estar feliz só dela já estar ajudando, isso já é o prêmio dela, um estado de consciência. O filme Soul, da Pixar, tem um momento maravilhoso em que a menininha fala, eu sou bom em andar, a minha missão talvez seja andar. Isso. Não é? Meu, sensacional. Aliás, fica a dica, pessoal. Soul, da Pixar, tá? Soul de alma. É fantástico esse filme. Vamos pra próxima aqui, a próxima pergunta também. Bom, missão, perguntas polêmicas. E a outra questão também, que é muito má colocada, é a problemática lei da atração. Porque o que eu vejo? Agora que eu aprendi a lei da atração, eu sou próspero, porque veja só, eu mentalizo uma casa, e aí, é só você mentalizar que eu vou ter a casa. Peraí, o universo é um mercado? É isso? Como é que é isso, Wagner? Como é que é essa lei da atração? Olha, Lucas, o pessoal vendeu essa ideia muito a partir daquele documentário The Secret, mas já se falava muito nisso. Agora, aonde vem a ideia original da lei de atração? Do hermetismo clássico, do Antigo Egito, da Velha Grécia, onde se dizia, era um preceito hermético, o semelhante atrai o semelhante, isto num padrão de energia, espiritualmente falando. Então, por exemplo, você está muito pesado hoje, pensando mal de todo mundo, e aí uma presença extrafísica densa, uma entidade pesada encosta em você, porque ele também está pretendendo algo denso, você também, a aura dos dois se junta. Se você sai do corpo, dá de frente com ele, porque estava pensando algo. Então, se você está pensando algo mais sadio, a tendência é encontrar algo mais sadio espiritualmente falando. Nós não estamos falando de casa, nem de carro, nem de casa, mas de uma lei de afinidade espiritual, onde aquilo que você busca é o que você vai encontrar. Então, um preceito hermético era esse. Se você quer achar ouro, há que ter um pouco de ouro em você, senão você passa pelo ouro lá fora e não reconhece. Então, para achar ouro, há que ter um pouco de ouro. Como é que era a abordagem disso? Para achar a luz, há de ter um pouco de luz dentro, para reconhecê-la. Então, se falava semelhante atrai semelhante, a lei de atração. Se eu tenho um pouco de luz, eu atraio luz. Então, era nesse sentido. Olha como é que o pessoal extrapola, Lucas. Chega uma pessoa e fala assim, eu fui nessa de lei de atração, semelhante atrai semelhante, atraí um cara, uma moça me falou, atraí um cara, o cara era um pilantra, me enganou. Como que eu atraí se eu não sou pilantra? Eu falei, você não é pilantra, você é boba, é outra história. Você é boba de atrair uma pessoa e achar que tudo era uma fantasia mística e que você era uma gêmea daquela. Relacionamento não é fácil e às vezes a pessoa encontra, Lucas, um pote bonito, mas o conteúdo está estragado, ela não olhou o conteúdo, só olhou a embalagem, cara. A embalagem jovem, bonita, se enganou com o conteúdo. Então, ela achava que aquilo era lei de atração, não era. Isso era bobeira dela. Então, se fala num sentido espiritual de que a gente atrai para a gente o que a gente esteja
vibrando. Não adianta ficar aqui, um carro, não vai vir um carro. Porque, veja, eu vibro luz, porque eu já tenho luz, eu atraio luz. Isso é uma coisa. Agora, eu não tenho um pouco de carro para atrair carro, não vai dar. Então, eu não tenho casa, não vou atrair casa. O que eu posso fazer é criar uma condição positiva na mente, o melhor que eu puder, entre qualidade e defeito, colocar a qualidade muito acima e diminuir os defeitos e trabalhando dia a dia, esperando que essa sintonia abra o meu campo energético para que eu possa gerar causas positivas que gerem efeitos positivos. E mesmo assim, no meio caótico do humano, tudo tem altos e baixos. Mesmo vibrando positivo, você pode sair na rua, Lucas, e ser assaltado. É circunstancial. Agora, você pode sair do corpo e não vai ser assediado, você está positivo. Então, o lance isso é espiritual e energético. Uma pessoa vibrando algo material, ela pode se imbuir de algo para que ela trabalhe para conseguir aquilo. Isso sim. Agora, eu fico aqui mentalizando algo, esperando aquilo vir, não vai rolar, cara. A vida não é assim, a vida tem altos e baixos, e mesmo você fazendo o melhor possível, você pode dar uma topada na rua, sabe? Você pode perder o último ônibus, sabe? Isso tudo é do jogo, cara. Você tá aqui, você pode vibrar na lei de atração que fosse. Se você sair na chuva, você vai se molhar. Se você sair no frio sem casaco, você vai sentir frio. A natureza, ela é do jeito que ela não liga para o que a gente acha. Agora, a verdadeira lei de atração é pensar na luz, atrai a luz. Há de ter um pouco de ouro para achar ouro, há de ter um pouco de luz para achar luz. E isso é o que é a lei de atração real, que o hermetismo vem falando há muito tempo. Tem aquele livro clássico, Caibalion, né? Dos Três Iniciados, que é um livraço, Lucas, que eu adoro, né? E o que tem hoje é muita gente tentando o objeto material, você falou certo, como se o universo fosse um supermercado. E até algumas religiões trabalham em cima disso, cara, de ficar... algumas religiões que trabalham pedindo para a pessoa ficar pedindo prosperidade, é porque o outro polo disso era punição pela autoculpa, né? Você é autoculpado, Deus vai te punir, vai te jogar no inferno, você é pecador. Aí passaram para o outro extremo, você é merecedor de tudo, você pode ter o carro, você pode ter a casa. Quer dizer, ficaram os extremos. O lance todo é o ponto do meio, o equilíbrio. Faz o melhor que você puder. Na natureza, causa gera efeito, e não existe técnica de crescimento baseada na preguiça, na inércia. Tudo vai dar trabalho, vai levar tempo, vai ter custo de alguma forma. Ninguém vai para frente, Lucas, sem esforço, cara. E não adianta ficar mentalizando. Por exemplo, eu vou ficar mentalizando para conhecer uma pessoa especial. Cara, tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Você vai conhecer alguém dentro da média do planeta. Alguém especial nem reencarna aqui. Se reencarnar aqui vai ser para ajudar o mundo, é um mestre. Mas, na média, você não tem como encontrar a princesa ou o príncipe, cara, perfeitinho, isso não existe. Você vai encontrar uma pessoa e você vai se relacionar. Pode dar certo, como pode não dar certo. Isso é do jogo. Agora, não adianta ficar querendo atrair. Sim. E outra, eu conheci gente que ficava dentro de casa só mentalizando e não saía. Como é que ele ia arranjar alguém, ô Lucas, se ela não conhece outras pessoas? Então, essa lei de atração, o pessoal distorceu para coisinhas do próprio ego. Não, maravilhoso, né? Eu tô vibrando ouro, eu tenho ouro dentro de mim, então, né, logicamente, eu vou atrair ouro. Então, bom, pessoal, você já sabe, se você for um Transformer, você pode atrair um carro, né? Porque tem um carro dentro de você. Exatamente. Então, muito boa. Mas eu gostei muito, Wagner, do que você falou desses polos dos extremos, porque... acho que a gente nunca para pra pensar nisso, a gente sempre para pra pensar no punição, tem os dogmas, porque eu sou minha culpa, né, aquela coisa toda, mas hoje em dia na espiritualidade é quase moda, eu sou merecedor, você é tudo, você é o cara, eu fico pensando, até que ponto isso também já não tá meio... Isso é outro extremo, mas eu acho que a partir do extremo anterior, a culpa, a punição, pularam para o outro extremo, cara, é uma coisa de compensação. Aliás, isso também é uma lei hermética, a lei das polaridades, dos opostos. Verdade. Então, o ponto do meio talvez seja o que a gente não consiga acertar, ficar equilibrado. Era o que o Buda chamava de caminho do meio, era o que os yogis chamavam de sattva, o equilíbrio entre rajas e tamas, a agitação e a inércia.
é o equilíbrio energético. Esse é que é o ponto, às vezes, difícil de chegar, o Lucas. Mesmo estando nos extremos, né, a gente ainda tá dentro da lei natural e o universo tá tranquilo, porque tá dentro da polaridade. É verdade, é perfeito isso, real. O dia que a gente nasceu, não foi feriado no universo, cara. Nasceram vários. O dia que a gente desencarnar também não vai ser. Então tem gente que fala assim, você é especial. Ninguém é especial diante do infinito. Somos pontinhos pequenininhos diante de do infinito. E ao mesmo tempo, o todo está em tudo, então somos copartícipes da própria realidade, porque somos parte dela enquanto centelhas vitais do mesmo todo. Agora, não vai me dizer que o universo, um turbilhão galáctico, está olhando um planetinha desse tamanho com nós dois conversando aqui agora. É muita pretensão. Pode ser até que extrafisicamente outras presenças possam notar o nosso papo. Agora, o infinito é o infinito, cara, e nós somos pequenininhos. Então, quando alguém fala assim, isso é a síndrome maior da autoculpa, Lucas, tipo assim, o universo me persegue, eu não dou sorte, Deus não gosta de mim. E a expressão popular, devo ter jogado pedra na cruz. A pessoa é tão arrogante que até o erro dela parece especial. Ela não jogou pedra num desconhecido, ela jogou pedra em Jesus, segundo ela. Até no erro ela quer ser melhor, cara. Quanta gente falou isso? Devo ter jogado pedra em Jesus, que o universo me persegue. Você não jogou pedra em Jesus e o universo não está nem te vendo, cara. A pequena partícula e também não está vendo a mim ou a você. Agora, o todo interpenetra tudo, então está tudo integrado. Agora, a percepção disso, o todo percebe tudo, mas nem tudo percebe o todo, né, ô Lucas? Acho que ficou bem claro para as pessoas pararem e refletirem bastante que é simples, mas complexo, né? A pergunta, olha, essa pergunta ela é muito polêmica, é uma curiosidade minha, uma vontade de perguntar realmente, porque assim, eu, né, tenho 26 anos e eu nunca fui alguém assim, jovem, meio normal dentro dos padrões. Eu nunca gostei de fumar nada, de usar droga, de beber, simplesmente eu não gostei, nunca gostei disso. E lógico, a minha volta era aquela festa toda, né? E eu cansei de ouvir até de alguns espiritualistas, né, dessa questão sobre as drogas, porque a droga também é espiritualidade, porque você entra num estágio de conexão com o universo, então tem um ponto aí a se olhar, a se debater, porque tem um quê de espiritualidade. Wagner, qual é o seu olhar sobre isso? O meu olhar é que eu fui igual você, cara. Eu cresci sem beber. Eu tomava uma cervejinha com os amigos, mas nada de exacerbar. Não fumar, nada de droga, porque eu cresci na Baixada Fluminense, Lucas. Eu perdi muitos amigos para as drogas. Alguns morreram de overdose, outros foram assassinados pelo tráfico local ou pela polícia. Eu não vi nada positivo em droga até hoje. Eu sempre falo para o pessoal, evite qualquer coisa de droga, nada tem a ver com espiritualidade. O buraco é enorme, o abismo onde a pessoa cai, porque além do vício, da dependência dela, existem entidades desencarnadas presas ao mesmo vício que às vezes encostam e drenam a força vital da pessoa, porque se a pessoa quer droga, a entidade também quer a energia daquilo. Então você tem esse lado B da questão das drogas, as presenças extrafísicas. Por exemplo, o álcool, se você consome moderadamente, tomar uma cerveja não é um problema. Tomar uma caixa de cerveja é uma encrenca, Lucas. Por exemplo, tomar álcool e dirigir é encrenca. Tomar álcool e querer meditar depois não bate. A mesma coisa a droga, porque altera o nível de consciência. Então você perde a lucidez, você fica num estado alterado. E algumas pessoas, alguns jovens que consomem droga, já eram meio médiums instintivamente. E aí a droga potencializa a abertura, porém sem a supervisão de um mentor espiritual, uma presença mentora que possa guiar o desenvolvimento equilibrado daquilo. E aí abre realmente uma porta, só que sem controle, sem ter alguém mais experiente orientando aquilo. Então entra de tudo. E é esse o problema da droga. A aura da pessoa abre, ela fica aberta para o mundo invisível, é explorada e não nota, entidades desencarnadas densas toma a forma de mentores e engana a pessoa, porque ela não tem lucidez para perceber a ilusão. E eu, ao mesmo tempo que eu ia crescendo, Lucas, eu jogava futebol, ia à praia, então era normal demais para alguém me chamar de estranho, né? Não tinha isso, que eu era tão integrado ao meio. Agora, eu tinha a parte espiritual já desde cedo, bem clara. Se alguém falasse algo contra isso, era uma discussão na hora, porque eu não deixava, que aquilo para mim era a coisa mais importante. Outra, eu sabia que era questão de tempo, até o tempo ir acertando as coisas, né? Porque, repara, usuários de drogas pesadas não vão envelhecer, cara, eles vão embora.
antes, seja por overdose ou porque a droga danou a saúde. A maconha, que muita gente fala, e o que eu vou falar aqui não é moral, não tem moral, não tem religião. A maconha, eu conheci vários amigos que hoje estão pagando o preço da memória ruim. A maconha detona a memória. Ninguém me falou isso, Lucas. Não, o médico pode falar, mas eu vi vários amigos que hoje estão com problemas sérios de memorização e isso prejudica a sua vida pra caramba. Então, a parte droga, quem estiver assistindo, cai fora, lute contra isso, quem estiver envolvido. Isso não tem nada a ver com a parte espiritual. Agora, Lucas, entrou muita gente no meio espiritual, principalmente agora na época da pandemia, gente que não tinha acesso a nada, que na pandemia em casa entrou e abriu aquele universo, e no meio desse universo entrou um monte de gente também espalhando fragmentos de confusão misturado. E aí entrou isso: olha, você quer ficar espiritualizado? Toma esse baseado aqui que vai te abrir o caminho. Não vai abrir caminho nenhum, ainda vai detonar sua memória. Mas eu não tenho nada contra a maconha, por exemplo, medicinal, para alguém que está precisando e precisa registrar isso para que seja uma forma de tratamento para quem tem muita dor e precise. Agora, dentro do contexto normal, a pessoa fala assim: mas eu não estou achando sentido na vida, eu uso a maconha para poder espairecer. Que tal a pessoa estudar e aprofundar, principalmente a parte espiritual, onde ela consegue essa expansão sem utilizar nada, pela própria expansão da consciência dela? Só que isso dá trabalho, Lucas, é mais fácil fumar um negocinho. E isso que a gente está conversando aqui é bem capaz, depois, quando você postar essa live, vai vir gente atacando. Isso é normal, mas isso é problema delas. Nós não estamos passando informação ruim. A informação ruim é a droga. Aí estamos passando informação clara. Espiritualmente, as drogas são um problema. Mesmo fumar maconha dá muito problema de memorização. Não estou falando isso por memória ruim, por moral nenhuma, pela memória, pela questão de saúde. Agora, maconha medicinal, sim, liberada, e é claro, existe muita hipocrisia na sociedade, tipo assim, não libera a maconha, mas deixa liberado o álcool. Então, muita gente pega nisso, mas nós estamos falando de algo do ponto de vista espiritual. Droga nunca é legal. Eu quero deixar claro aqui pra todo mundo que tá ouvindo, que tá assistindo, que aqui não tem nenhuma moralidade. Eu vou reiterar isso. Aqui são só dois caras espiritualistas conversando, trocando uma ideia tranquilo. E, enfim, se você quiser usar, fazer o que você quiser, né? A gente tem um livre-arbítrio aí, você fica à vontade. A gente, né, tem as informações, tem muita informação, né? Aí você vai buscando. Deixa eu acrescentar mais um detalhe. Por exemplo, eu passo em frente a um bar, tá cheio de gente bebendo. Eu não condeno ninguém deles estarem bebendo. Fica ali, faz o que quiser. Você tem direito de fazer o que quiser. Agora, dentro de uma vibe espiritual, se eu tivesse ali bebendo muito, eu não teria condição de fazer o que eu faço espiritualmente. Então é nesse sentido, mas eu não condeno nada. Faz o que você quiser, só não enche o saco de ninguém com a sua opção, né? Quer beber, bebe, faz o que quiser. Só não enche o saco dos outros e não venha colocar a parte espiritual misturada com isso, porque é totalmente diferente. Se eu beber e depois de deitar, eu não consigo as saídas do corpo que eu tenho para aplicar energia em alguém que não está legal do lado de lá. O álcool não vai deixar, mas nada contra o álcool. Eu não consumo álcool, mas eu entendo, e eu adoraria poder tomar uma cervejinha, mas o meu trabalho não permite. Mas eu entendo quem toma, não é problema algum. Agora, se exagerar no álcool, vai atrapalhar a parte espiritual. A mesma coisa na área da droga. Perfeito. Não, todo excesso é um problema, né? Então, eu acho que eu gostaria de fazer um exercício aqui de imaginação com você, levando em consideração, não sei se você já teve alguma experiência, né, fora do corpo, que você teve a oportunidade de presenciar essa cena, né? Mas vamos colocar aqui, vamos pegar um personagem. Então esse personagem, então Wagner tá lá, ele sai fora do corpo e aí ele vê o Joãozinho lá, personagem fictício. Joãozinho tá ali na casa dele. Aí ele resolve, ele tá frustrado com os problemas dele e ele resolve buscar ali um cigarrinho, sei lá o que é, pode ser qualquer coisa, né? Enfim, com uma substância que altera, né, que leva aí a estados alterados de consciência. Aí o Joãozinho vai lá, acende o negócio e ele tá triste, ele tem coisas dentro dele que ele não tá sabendo lidar e ele vai usar aquilo. E aí o Joãozinho começa a fazer a utilização. O que o Wagner ali flutuando fora do corpo pode testemunhar? O que acontece ali ao redor do Joãozinho? O que acontece? Quando a pessoa deseja algo, Lucas, ela gera formas mentais, formas de pensamento que gravitam dentro da aura dela a partir
do que ela está pensando. Se ela pensa muito em determinada coisa, deseja muito, e o desejo é repetitivo, as formas mentais daquilo ficam cristalizadas, porque ela pensa demais naquilo. Quando ela sai do corpo, a aura dela acompanha o corpo espiritual na saída. Então, o que você veria? Uma pessoa auto-obsidiada, porque não há uma entidade junto a ela, existem as formas mentais em torno dela, plasmadas num meio dotado de alta plasticidade, e a pessoa no meio com medo das próprias formas mentais em volta dela. É isso que se vê. E após a morte, muita gente assim também. Lembra aquele filme Amor Além da Vida, com o Robin Williams? Não sei se você viu, que a mulher dele se mata, depois ele morre no acidente, e ele se vê num lugar cheio de cores, e aí depois abrem o campo energético e falam: o mundo espiritual é aqui, não é aí dentro da sua mente. A pessoa carrega uma espécie de realidade virtual na mente dela em volta, prisioneira. A mente dela é a masmorra dela, né? É onde ela está presa. Então tem que olhar isso com um olhar mais tranquilo, tipo assim, educação do pensamento. Quanto mais desejar alguma coisa, mais a gente vai criar formas de pensamento daquilo. E aí pode acontecer o semelhante atrair semelhante, uma presença extrafísica vir e acoplar junto dela também fora do corpo. Nossa, isso é muito interessante. Eu adoro esse tema das formas pensamentos. Aliás, para quem tá ouvindo e vendo aqui e tá chegando, caindo de paraquedas no meu canal, tem um vídeo já que eu tratei de formas pensamentos, vou deixar no card aqui, que é muito interessante mesmo. E você falou da realidade virtual, achei a metáfora perfeita, porque, aliás, isso, na verdade, já descreve como que funciona a diferença entre o sonho e o desdobramento astral, correto? Exatamente, exato, porque o sonho é um enredo mental virtual, né, Lucas? No sonho, a noção de espaço não existe, né? Num sonho comum, você não tem noção de tempo, você não sabe quanto tempo está se passando. Se for um sonho lúcido, que ainda é um sonho, com um pequeno grau de lucidez que você fala: eu estou sonhando, e você tenta co-criar dentro daquela realidade, você ainda continua dentro da realidade virtual do sonho, apenas você está consciente dela. A saída do corpo, você está fora disso, com a mesma lucidez aqui e agora que nós estamos tendo. É totalmente diferente. Só que o problema, na hora que a pessoa entra no corpo, ela apaga. E do momento que ela entrou no corpo, Lucas, até ela acordar 2 horas depois, o cérebro misturou 3 sonhos por cima dessa realidade virtual. Quando ela despertar, aí vai dar essa mistura, ela não vai saber o que foi o quê, porque mistura imagens reais que ela viu com imagens virtuais misturadas. Se ela encaixar no corpo e abrir os olhos, não dá tempo do cérebro editar. Aí ela lembra. E, aliás, essa é uma das técnicas que eu sempre comento. Procurar entrar e despertar. Porque se ela apagar, o cérebro vai criar virtualmente imagens que vão recobrir as imagens reais, e aí a pessoa vai ficar na dúvida: será que isso foi uma saída do corpo? Será que isso foi um sonho? Por causa desse mecanismo das imagens mentais. Isso é fantástico porque, assim, eu sou estudante de psicanálise e é engraçado porque isso é o que o Freud descobre como inconsciente, correto? Essa realidade virtual. E o Jung, então, cara, o Jung aprofundou mais isso ainda, questão de inconsciente coletivo. Eu não sei se você já viu, Lucas, um livro, Memórias, Sonhos e Reflexões, da Aniela Jafé, que era secretária do Jung, que ela viveu o último ano de vida dele com ele, e ele contou um monte de coisas para ela, inclusive fenômenos paranormais que aconteceram na vida dele. E aí, 1 ano após a morte, ela publica o livro, chama Memórias, Sonhos e Reflexões. É o lado meio espiritualista do Jung emergindo ali, mesclado com as coisas naturais da área dele. Olha só que legal, eu já tinha ouvido falar desse livro, vou deixar aqui na tela, na edição, para o pessoal já anotar, e eu vou também, com certeza, dar uma olhada. Não, muito, muito interessante, né? É muito legal como tudo se conecta, como o desdobramento astral, né? O sonho, né? Porque tem muita gente com essa dificuldade de compreender, mas enfim, né? É bem... Né? Aliás, né? Só rapidão, quem não conhece o trabalho do Wagner Borges, por favor, entra lá, né, no site dele, eu vou deixar tudo na descrição, que é fantástico, né? Em relação a desdobramento astral, é a fonte. Lucas, tem um livro, Viviane, pega para mim o Oráculo da Noite, está aqui no mesmo lugar que você pegou outro dia. Tem um livro que eu recomendo muito, não, aqui, do lado de cá, aqui, aí, tá logo à esquerda, em cima, esse livro eu tenho recomendado muito, é o melhor livro que saiu aqui em português, Lucas, o Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, da editora Companhia das Letras.
ele fez a pesquisa nos laboratórios do sono sobre a bioquímica cerebral na hora do sonho, na hora do pesadelo, as ondas cerebrais. Então, o livro não toca nas saídas do corpo, ele toca na questão do sonho pela parte médica técnica. O livro é excelente para quem quiser pesquisar para você mesmo, viu? Sonhos, mecanismo das ondas cerebrais, bioquímica cerebral na hora do sonho, é espetacular mesmo, tá? Oráculo da Noite, Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras. Tenho recomendado muito esse livro para meus alunos. O meu exemplar tá ali, naquela estante. Ele tá só ali. Eu não li tudo ainda, eu li uma parte. Realmente esse livro é fantástico. Eu recomendo também, recomendação dúbia aí, porque é realmente muito, muito bom. Deixa eu te perguntar, Wagner, é uma coisa, uma curiosidade, porque, bom, a gente tá no momento, né, de transição planetária, a gente tá nesse momento de, vamos colocar assim, de transformação, né, de transfiguração de paradigmas, né, de passagem, né. Então, eu pergunto pra você, você que faz os desdobramentos astrais, como é que tá o clima no plano espiritual nesse momento conturbado? Em primeiro lugar, o plano espiritual, igualzinho à realidade material que tem o infinito, é infinito também. Então, a turbulência dos homens da Terra não chega no plano espiritual avançado, eu te garanto. Porque os caras estão em equilíbrio, não tem sintonia, e quando eles pensam em nós é no sentido de ajudar. Do mesmo jeito que eu e você podemos ir numa comunidade carente para ajudar em alguma coisa, seres mais avançados vêm ajudar a humanidade carente. Então, a turbulência dos homens sempre existiu. Lucas, dá uma olhada no período da Inquisição e a Idade Média. Que época de obscurantismo, cara, de ignorância. Pessoas iam para a fogueira, né, acusadas de bruxaria, e eram sensitivos, ou apenas pessoas que estavam contra o status quo religioso e político daquele momento, né? A gente tem hordas de bárbaros invadindo a Europa, no Oriente também, quantas guerras civis na China antiga, invasões também na Índia, e o homem sempre foi assim, belicoso, iludido, arrogante, emocionalmente instável. Então, tem épocas em que junta tudo isso e dá um pouco mais de turbulência. Hoje, nós estamos com quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Nunca teve tanta gente encarnada. Era óbvio que a quantidade de problema aumentaria, né, Lucas? E se chegar a 10 bilhões, mais ainda. Mais gente perto, um acotovela o outro e dá uma briga. Só que o clima das pessoas de propensão à briga está muito grande de uma década para cá. Uma fermentação psicológica da própria humanidade. Eu acredito que o advento da internet, as redes sociais, trouxeram uma comunicação muito rápida, que para conhecimento é fantástico a gente pesquisar, mas você colocar um celular hoje para a pessoa entrar numa lista ou qualquer coisa, se ela está instável, ela vai levar a instabilidade para dentro da lista discutindo. E esse é o problema. Muita gente hoje tem celular e ela joga todo o seu potencial bélico estranho para dentro de uma rede onde tem 1000 pessoas, ela joga, vai ter mais 100 igual ela, vão agregar, aí parece que está tudo muito zoado. Não é isso. Sempre foi assim. Só que hoje está exacerbado porque praticamente a comunicação rápida destapou a panela e aí a fumaça está saindo mais. Isso é temporário, né, cara? É questão de adaptação. Lentamente vai haver uma estabilização mais para frente e vai. Só que nós estamos no meio dessa fermentação. E o negócio da transição planetária, é óbvio que planetas iguais a nós devem ter seus ciclos, né? Humanidade devem ter seus ciclos de aferição cósmica. O diretor da escola deve, de repente, falar, deixa eu ver essa turma, né? Universo, uma escola, planeta, sala de aula, corpo uniforme. Então, de vez em quando, os diretores aí falam, vamos dar uma olhadinha naquela escola de periferia ali na Via Láctea, na Terra, vamos dar uma olhadinha como é que tá esses caras. E aí, percebe claramente uma turbulência e fala, vamos passar uma energia maior, vamos ver se melhora eles lá, mas como semelhante atrai semelhante, não adianta jogar 1 trilhão de ideias positivas, eles vão ficar impermeáveis. O que a gente faz? Tenta ajudar de forma gradativa, sem afetar o livre-arbítrio, para que lentamente eles vão acertando. Lucas, 500 anos atrás não tinha pasta de dente, cara. Imagina um beijo na boca com um mau hálito. As pessoas não tomavam muito banho. Então, de lá para cá, materialmente melhorou. As pessoas tinham uma expectativa de vida muito menor. Hoje as pessoas ficam mais tempo. Então, tecnicamente, melhorou comparado ao passado. Só que, emocionalmente, a gente continua igual.
E aí, com todo advento de rede social, fermentou muito isso. Daqui a pouco vai passar. Transição planetária não é uma data, como muita gente imaginou. É uma espécie de período em que a fermentação vai se acertando até lentamente ir. Nós já vivemos ciclos assim. 2 grandes guerras mundiais, a gripe espanhola há 100 anos, a quebra da Bolsa em 1930. Se você olhar o século XX, foi danadinho, viu, Lucas? Eu gosto da parte de história. O século XX teve 2 guerras enormes, 2 bombas atômicas jogadas no Japão, quebra da Bolsa, gripe espanhola. Cara, o século XX foi zoadíssimo, né? E a gente está no século XXI, o pessoal está achando que agora que a gente está complicado. O século XX foi muito mais complicada, com o risco de uma hecatombe atômica na época da Guerra Fria. Hoje está um pouco melhor, mas o risco sempre existe. E essa transição que se fala é no seguinte sentido: outrora, as pessoas levavam muito tempo para passar por uma iniciação num templo e levar anos lá dentro para poder aprofundar a parte espiritual. Lucas, hoje, num cliquezinho, né, no celular ou no computador, abre um universo inteiro sem precisar ter ido para dentro de um templo. As informações muito rápidas. Então, nunca houve tanta informação espiritual aberta na nossa cara. Nunca houve uma época dessa lá para trás. Então, nesse sentido, está melhorando. Não no sentido médio da humanidade, incluindo eu e você, estamos no bolo. Emocionalmente, nós estamos instáveis, mas a parte espiritual está abrindo. E muita gente hoje está tendo abertura que antes não tinha. Nesse sentido, nós estamos tendo uma expansão, ao mesmo tempo que existe uma confusão. Lentamente a confusão vai assentar e a expansão vai ampliar. Mas isso não é 10 nem 15 anos. Isso são décadas à frente. Os templos iniciáticos estão se abrindo online, né, para todo mundo, e aí começa a fermentar, começa a vir conhecimento, confunde, aí começa a distorção, quem manipula vai manipular, e aí, né, basicamente a gente tá nessa dança, né? O Lucas, antigamente era assim, você ia entrar para tentar uma iniciação num templo, seja onde for. Então, na entrada do templo, um mestre daquela tradição te recepcionaria e falaria assim: Lucas, qual é o seu objetivo ao tentar levantar o véu do mistério? Você quer desenvolver poder para enfrentar seus inimigos e quem te feriu? Ou você quer desenvolver sabedoria para ficar em paz consigo mesmo? Quer dizer, não havia dúvidas do objetivo. Você quer poderes ou você quer sabedoria, né? E aí ele lia na sua aura qual era a sua intenção ao desvendar os mistérios, mas ele perguntava só para você se tocar, às vezes que você não sabia exatamente o que queria. Então, se você entrasse, seria submetido àquelas provas iniciáticas que cada tradição tinha as suas. Você, de neófito calouro, seria um iniciado, depois um mestre naquela tradição, depois de muito tempo. Então, aquele mestre, na entrada do templo, te diria assim: Lucas, você tem um conjunto de chakras, de centros energéticos e um campo energético. Mergulhe em cada um desses chakras e lentamente pede permissão ao plano mais alto para entrar em cada chakra, como cada chakra fosse um templo, e ali dentro você vai ser iniciado. Por exemplo, base da coluna, o templo da terra, que é onde você está no momento, respeita a existência física. No chakra peitoral, o templo do amor, respeita os relacionamentos. Topo da cabeça, o templo da expansão da consciência, sua fusão com as estrelas. Lucas, entre em cada chakra como se cada um fosse um portal para a expansão da tua consciência. Entra com respeito, isso é muito sério. Quer dizer, não havia dúvida. Agora, olha hoje, Lucas. Eu entrei num site na internet, eu vi que vai ter 2 palestras sobre chacrinha. Será que em 2 dias eu abro meu chakra? Sabe, a pessoa não tem ideia. Porque está tudo muito aberto, você não tem aquela peneira. Mas isso também é do jogo, porque toda abertura entra gente que vai aprofundar e gente que vai ficar por cima. Mesmo tudo aberto, jamais vai aprofundar. Agora, cada vez mais gente vai aprofundar se você tiver uma abertura. Então, nós não estamos mais nos tempos do Velho Egito, da Velha Índia. Nós estamos em 2022, cara, no Ocidente, a comunicação muito rápida. Nesse sentido, alguém que aprofunde a parte espiritual está pegando uma chance muito boa, cara, que não teve nunca lá atrás. Nesse sentido, nós temos algo que nunca existiu, que é algo dessa época. Agora, quem vai aprofundar, quem vai aproveitar para melhorar, vai de cada um.
entre no templo dos seus chakras. Eu nunca tinha parado para refletir. É fantástico, porque de fato, né, cada chakra corresponde a alguma virtude, algum desafio, né, a você desbloquear e entrar dentro de si. Isso me lembrou muito uma cena do anime Avatar, a Lenda de Aang, que é fantástico, eu recomendo também. Você sabe qual que eu tô falando, né? Você sabe, fala dos chakras ali como cachoeirinha, o fluxo da água passa. É espetacular. Espetacular, é fantástico. Bom, já que estamos na nossa balada, né, fermentada aqui de muitas aberturas, Wagner, você está preocupado com a transição? Está tudo um caos? Não se preocupe, as crianças cristais violeta arco-íris vão chegar e vão salvar a gente. Não se preocupe. Qual que é a sua opinião? Olha, Lucas, eu me deparei com isso lá na virada da década de 90 para 2000. Primeiro com as crianças índigo. Hoje as crianças índigo foram rebaixadas para a Série B, né? Agora é criança cristal, Série A. Eu conheci crianças daquela época que os pais supostamente achavam que eram índigo porque elas tinham uma vibe um pouco diferente. 20 anos se passaram. Boa parte dessas crianças são adultos complicadíssimos, não eram índigo coisa nenhuma. Os pais é que criaram a fantasia com crianças difíceis. Estamos falando bem claro. Agora, com isso eu não estou dizendo que não desça cada vez mais espíritos mais arejados para tentar melhorar a coisa aqui. Isso é óbvio, faz parte do progresso. Mas daí a criar um misticismo em cima, cara. E chegou ao ponto de dizer, toda criança que nasceu do ano 2000 em diante era diferente das que nasceram nos séculos anteriores. Conversa fiadíssima. Dá uma olhada hoje em criança com 20, a jovem com 20 nasceu em 2002, aí assaltando todo mundo, que índigo o quê? Tem que olhar isso com outros olhos. Eu costumo brincar, Lucas, a primeira criança índigo da história foi o Cristo, ele era todo azulzinho. Porque as divindades da Índia, muitas vezes colocadas em azul por uma metáfora, de onde eles vieram, do céu. Qual é a cor do céu? Azul. Que cor eles teriam então? Então era o Krishna, o Rama, Shiva, Vishnu, azulados, né? Então há muito misticismo cego em cima disso, né? E as crianças que foram educadas como índigo, hoje estão aí como adultos, muitas vezes sem pé no chão, porque não sofreram a dose necessária de educação dos pais, porque criaram eles parecendo diferentes, não deram para eles, vamos falar claro, doses cavalares de vitamina não. Tipo, não, deixaram tudo. E hoje a pessoa está com força de vontade fraca e se apoia nisso. Ninguém me entende porque eu sou especial. Não, ninguém entende porque você não está bem com você mesmo. Ou está super complicado, você não se achou ainda, por isso ninguém te entende. E esse vazio interior que você tem? Não é o universo dentro de você, é você sem o universo dentro. Então, cresce, melhora, você é igual a todo mundo, 8 bilhões de pessoas encaixadas aqui, você é um espírito, temporariamente está na carne, igual eu e o Lucas, faz o seu melhor, cara, ninguém é índigo ou cristal, a nossa aura pode ser índigo, pode ser cristal, vermelha, laranja, ela vai ser o que você quiser que seja, pela sua atitude, cada atitude gerando uma forma mental, uma cor, melhor o possível, que aí tudo fica clarinho. Se você piorar, vai ficar tudo tenso, tudo estranho, cinzento, amarronzado. Então, o lance de índigo e cristal, eu não vejo como lote de crianças especiais. Eu vejo aura colorida, e se essa aura está brilhante, mostra que tem alguém legal ali dentro. E Lucas, está cheio de gente que não foi considerado índigo nem cristal, fazendo um monte de coisa legal, inclusive perdoando os outros. Sensacional, inclusive perdoando os outros. Quem consegue fazer isso já, nossa senhora. Mas é muito engraçado, a gente tá num meio assim muito curioso, né? Agora, uma outra questão, né, que vem muito. Pra que você quer, né, estudar espiritualidade? Pra que você quer estudar magia? Pra que você quer estudar reiki, sei lá? Não, porque eu quero ser livre, né? Porque a ideia é eu ser livre. Pra que você não quer relacionamento? Por que eu quero ser livre? Todo mundo quer ser livre. E a minha pergunta é, o que é, na sua concepção, liberdade? E qual é a relação dela com compromisso, que parece que ninguém quer? Não existe liberdade sem responsabilidade, cara. Porque a tua liberdade acaba quando começa o espaço da liberdade do outro. Então você tem sempre um limite. Se você não tiver o limite da responsabilidade, você invade a privacidade ou a liberdade do outro e achando que você está livre. Como livre se você acabou de impedir a expressão do outro que invadiu o espaço. Então,
liberdade tem que ter discernimento e responsabilidade. Então, liberdade não é não ter compromisso. Deixa eu me dar um exemplo. Vou usar o exemplo do médico de novo. O médico, ele tem a liberdade dele, mas ele tem um plantão, cara. O plantão é a responsabilidade dele. Aí ele ama a medicina e fala, o plantão é minha escravidão? Não, é a realização dele. E eu estou feliz ali com essa responsabilidade e eu estou livre dentro dela porque eu escolhi esta responsabilidade. A escolha foi minha. Eu quis ser médico. Isso para mim não é uma prisão. Isso é a minha liberdade. Realizar o que eu gosto de ser. Ser eu mesmo naquilo que eu amo. Isso é a liberdade. Liberdade não significa você estar sozinho no Himalaia. Porque você pode ter um yogi arrogante no Himalaia com 3 obsessores junto dele, invisível, ele está acompanhado. E você pode ter uma pessoa aqui vivendo na cidade que a aura dela está linda e não tem assédio nenhum. Isso tudo é muito relativo. Você pode estar junto com alguém e, ao mesmo tempo, ser livre. Não é a questão do relacionamento, é a liberdade que você tem com responsabilidade. Se não houver responsabilidade, a tua liberdade invade a liberdade do outro. Aí perde o sentido da palavra liberdade. Responsabilidade não é prisão, é discernimento. Não há como a gente reencarnar, Lucas, sem ter responsabilidade, porque a nossa ação cria efeitos sobre a ação do outro, cara. E aí a gente vai ter que ter o limite natural. Ser livre não é fazer o que quer. Ser livre é ser feliz e consciente. Eu vejo muita gente confundindo liberdade com libertinagem, né? Então é bem complicado. E uma coisa que eu mais vejo hoje em dia é o pessoal culpando os sistemas. A gente tá assim porque é o sistema tal. Não vou dar nome aqui, senão já era, né? Mas começa sempre a falar porque é o sistema, é a sociedade, é não sei quem, é não sei que outro. E é complicado, né? Você já deve ter ouvido. Errar é humano. É um ditado que você já ouviu. Eu tenho um complemento para esse ditado. Errar é humano. Mas mais humano ainda é arranjar em quem jogar a culpa. Seja o sistema, seja uma pessoa, seja Deus, o universo. Isso é normal. É claro que a nossa sociedade, em geral, ela é muito desigual. Tem muitos com muito recurso e outros sem dinheiro para comer. Então, isso é óbvio. Os sistemas aqui da Terra, todos eles, nenhum deles é maravilha. Porque criados por seres humanos turbulentos, em sua maioria, eu incluo você, nós estamos no bolo aprendendo. Então, tudo aqui é muito caótico, é muito zoado, cara. Por isso que eu falo, o estudo espiritual, ele te dá um equilíbrio para atravessar essa confusão toda. E aí você descobre que podem existir X sistema, mas dentro da tua consciência você tem liberdade de pensar o que você quiser, sentir o que você quiser, porque há discernimento. Você quer ver uma forma da pessoa ficar sistematizada? É ela não raciocinar e seguir o que os outros estão dizendo e não raciocinar por ela própria. Aí ela fala, eu sou contra o sistema, mas está dentro de um outro sistema. Sempre tem algum sistema. Se ela não tiver consciente, para ela poder tomar deliberação, ela própria. Às vezes ela troca de sistema, igual uma pessoa troca de religião ou de doutrina, achando que com isso ela somente trocou de lugar. A espiritualidade não é um lugar onde ela vai, é o que ela é por dentro. Tem gente que fala, agora eu virei materialista, agora eu virei não sei o quê. O que tem de estudante espiritual falando, agora eu virei materialista, não acredito mais nessa coisa. No mesmo dia que ela está falando isso, tem outra falando, não sou mais materialista, agora sou estudante espiritual. No mesmo momento. É uma zona, cara, de altos e baixos. O lance é, esteja bem com você mesmo. O único sistema que tem é melhoria da consciência e do meu caráter. É o que eu estou trabalhando. Eu não vou esperar a melhoria do sistema de fora. Eu sei que eu começo a melhorar tudo por dentro. Está todo mundo querendo melhorar tudo por fora sem melhorar por dentro. Dentro da vibe espiritual, segue o caminho que você quiser, mas tem que ter autonomia e independência dentro da sua consciência. Não adianta falar contra X sistema se você também está doutrinado por algum outro sistema contra aquele. É só trocar 6 por meia dúzia. Adorei, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Você tá dentro de um sistema reclamando do outro sistema, e aí, né? Como é que fica, né? É aquele negócio, você é um computador. Não, agora eu sou Linux, agora eu sou Windows, agora eu sou Mac, agora eu sou... Mas e aí, né? Não, é bem complicado. A pergunta é, você pode ser Mac, pode ser Windows, pode ser Linux. A pergunta é, o que tem dentro do teu HD, cara? O conteúdo. É o que vai revelar o que é aquilo. Perfeito, nossa, perfeito, muito bom. Assim, a gente falou de muita coisa aqui. A galera que tá aqui, pô, tô despertando agora, eu tô vendo, e a pessoa desperta em um mundo de conteúdo, é milhões de coisas.
Wagner, qual que é uma dica boa pra você dar pra esse pessoal que tá começando a ver a espiritualidade, não sei o que, religiões, e começa a ver tanta coisa? Por onde eu começo? Olha, a pessoa tem que ter filtro hoje em dia, porque a quantidade de opções na internet é muito grande. Então, é claro, a pessoa tem que filtrar, porque a internet, como é uma abertura, ela vai ter coisa muito legal e coisa muito confusa. Vai depender, a pessoa às vezes fica enroscada, o que é legal, o que é confuso. Usa discernimento, bom senso, tá? Observa se aonde ela está observando, aquilo leva a crescimento da consciência dela. Observa se aquilo te causou dependência naquilo. Fuja do que te causar dependência e priorize aquilo que te der consciência. Observa claramente. Priorize qualquer estudo que você achar que também transborde algo bom para a sociedade onde você está vivendo. Numa espécie de colaboração com o mundo onde você está vivendo, de alguma forma, tá? Desconfie de qualquer caminho que aumente o seu ego. Priorize o seu ego, a sua arrogância, ou que te coloque se achando superior a qualquer outro de outro caminho. Desconfia de algum caminho que proíba você de conhecer outros caminhos. Desconfia de algum caminho que, se você falar que vai sair, você seja ameaçado de que vai para o inferno, ou que está desviado da sua programação existencial, ou de que vai dar tudo errado, né? Porque tem muita coisa desse tipo. Eu aconselharia, por exemplo, algumas leituras iniciais, por exemplo, Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Que livro espetacular, né, Lucas, para a pessoa ter uma ideia. Por exemplo, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, maravilhoso, não precisa ser espírita para poder pegar ali. O Tao Te Ching do Lao Tse, cara, que eu sou também fanzaço, são obras assim que você fala, meu Deus, trabalhos, por exemplo, tem um poeta místico que eu gosto muito, que é o Jalaluddin Rumi, que viveu no século XIV no Afeganistão. O livro Poemas Místicos, que maravilha aquilo ali. Tem um livro do Khalil Gibran, que eu gosto, que é O Filho do Homem, sobre Jesus. Que livro lindo é aquele. E que a pessoa, ao estudar, mantenha a mente aberta, não fecha pacote com nada, porque não existe verdade absoluta. Aqui existe verdade relativa, que pode ir equilibrando a pessoa para um dia encontrar parâmetros mais altos, né? Por exemplo, um livro muito bom sobre vida após a morte, A Vida nos Mundos Invisíveis, do Anthony Borgia, da editora Pensamento. Livro fora do contexto doutrinário de qualquer área. A mensagem de vida além da vida num sentido legal. O livro A Crise da Morte, do Ernesto Bozano, sobre vida após a morte também, muito legal. Na área ocultista, os grandes iniciados, do Eduardo Cherré, clássico ocultista, maravilhoso. Na área ocultista, o livro Zanoni, que é um romance clássico também produzido pela editora Pensamento. Estou citando livros assim, que eu estou lembrando agora. Um livro, Voltar do Amanhã, do George Gordon Reed, editora nórdica, em que ele tem uma EQM, uma experiência de quase morte, vai para fora e traz uma mensagem linda para cá. Na área de saídas do corpo, o livro Aventuras Além do Corpo, do William Buhlman, um livraço maravilhoso. O Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe. Projeção do Corpo Astral, Silva Mundo. São tantos livros que eu vou me perder aqui, Lucas, citando dicas de livros, porque, igual você tem sua biblioteca, eu tenho uma enorme aqui, e eu gosto de ler de tudo, né, para ter uma ideia geral. Tem um livrinho muito bom chamado A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu, da Teosofia, também muito bom. Dicas assim, que a pessoa vá pensando leituras com calma, para ter um quadro geral. Porque tem que olhar por temperamento, Lucas. Tem gente que se interessa mais por X tema e outros por outros temas. Vai ter um que prefere uma abordagem mais técnica, o outro uma abordagem mais mística, o outro uma abordagem mais espiritualista. Então, a pessoa deve observar o que toca o coração dela do jeito que ela gosta e procurar literatura que atenda. Não adianta uma pessoa que gosta de uma literatura espiritualista pegar um livro bem técnico em que o autor fala daquilo, mas não tem conteúdo espiritual, só a parte técnica, e às vezes o autor é cético. Não adianta esse autor mais técnico pegar um livro espiritual que ele não vai gostar. Então as pessoas têm que pegar, por temperamento, que nunca é igual de ninguém, o que ela gosta, e evitar o erro de ficar condenando o temperamento e a opção dos outros, porque cada um é de um jeito. Você vai sugerir um lugar para alguém ir, esse alguém adora. Aí você sugere para o outro detesta o mesmo lugar, por temperamento, né? Você fala do Buda, tem gente que ama, gente que não gosta. Fala de Jesus, tem gente que ama, gente que não gosta.
fala do Krishna. Tem gente que ama, gente que não gosta. O que é que a pessoa gosta? Ela deve observar e evitar de ficar comparando com qualquer outra área, porque o ideal é o conjunto. Mesmo ela gostando de uma abordagem, nunca fique cego para outras maneiras de ver, para somar e ela arranjar a abordagem dela, somando tudo, que nunca vai ser igual a de ninguém. O Kybalion também, acho que ali é o Kybalion, eu sou suspeito para falar porque eu adoro. Então, esse aí pra mim é obrigatório. Mas pô, nossa, bastante coisa, né? Dá pra ficar horas falando 50 mil livros. Eu acho que também tem que só ter um cuidado, né, pessoal, pra gente não comprar todos, não ler nenhum, focar em alguma... Porque o foco também é um desafio. No meio de um monte de informação, é um desafio. Inicialmente, é bom a pessoa ir focando devagarzinho, daí ela vai expandindo. Quando a pessoa tem mais anos de estrada e consegue ter o pé no chão, ela consegue transitar em muitas áreas sem perder o equilíbrio, mas inicialmente você está certo. Foca um pouco, prioriza um pouco o que a pessoa quer, sabe? E trabalha em cima. Um tempo depois ela vê para onde esse foco leva ela. Agora me veio uma pergunta que eu acho muito legal, já que a gente está falando de conhecimento e informação. Qual então seria a diferença entre o conhecimento e a sabedoria? Essa diferença às vezes é complicada. O mundo já teve muita gente, essa história, com muito conhecimento e pouca ética, pouco amor, e usou o conhecimento para fazer o mal. A história está repleta. Como também gente que usou o conhecimento para fazer o bem. Então, o conhecimento é ferramenta que a mente usa para adquirir informação e, em cima disso, entender o contexto das coisas. Conhecimento como ferramenta não é bom, não é ruim. O conhecimento pode ser libertário, porque tira a pessoa do posto da ignorância. Mas se a pessoa bobear, ele pode aumentar o ego dela e trancar ela na gaiola da arrogância do conhecimento. Então, até o conhecimento você tem que ter discernimento em cima do conhecimento, inclusive para não achar que você é superior ao outro, porque você conhece um pouco mais. E daí? Você conhece um pouco mais, o outro deve conhecer algo que você também não conhece. Ninguém sabe tudo. Então, sabedoria, nós temos duas vertentes. Por exemplo, o conhecimento aliado à ética, o amor e a alegria forma a verdadeira sabedoria, por exemplo. Ou usar o conhecimento com a sabedoria. Quer dizer, é uma coisa difícil. Eu costumo dividir, o conhecimento está no chakra da testa, a sabedoria no topo da cabeça. Uma é a inteligência do homem aqui, a outra é a inteligência do universo. Quando a inteligência do universo ilumina do homem, a sabedoria aparece. Agora, quando a inteligência do homem tapa a inteligência universal, o conhecimento pode virar arrogância e uma prisão. Então, o conhecimento é legal, mas não se deve ficar preso a ele. Ele é ferramenta. Precisa ter ética, precisa ter amor e alegria para formar nisso tudo um conjunto que é a verdadeira sabedoria. E com um detalhe, Lucas, nós temos conhecimento, nenhum de nós tem sabedoria. Agora, olha que coisa incrível. O conhecimento nos diz isso, que nós não temos sabedoria. Então, nesse sentido, o conhecimento está alavancando a verdadeira sabedoria. Agora, se o meu conhecimento, eu acho que eu sei tudo, isso aí não tem sabedoria nenhuma no universo infinito. Então, o mundo está cheio de gente que é um poço de conhecimento que acha que a sabedoria não é uma prisão mental. E às vezes você encontra um indígena numa tribo, em algum lugar, que não tem aquele conhecimento e tem uma sabedoria inata. Não é verdade? Então, isso é muito relativo. A única coisa que eu sei, tudo que eu estou falando aqui é conhecimento, Lucas, não é sabedoria. Boa, boa. Não, então, esse vídeo é puro conhecimento. A sabedoria é o que a gente vai fazer depois de discernir, mastigar, né? E praticar na vida, né? Quer dizer, a gente falou tanta coisa aqui. Se a pessoa não trazer isso e fazer, pô, aí vai fazer o quê, né? Principalmente na área das saídas do corpo, ô Lucas, e dos chakras, por exemplo. As pessoas estudam pra caramba e formam um corpo de conhecimento aqui no intelecto dela, mas que não tem calor nem paixão, fica preso na cabeça, não vira ação ativa. O pessoal fala, li 1 milhão de livros, não consegui nada. Claro, está tudo preso na cabeça dela, congestionado, aquilo não desce. Então, em qualquer área de estudo, você tem que ter paixão por aquilo, paixão no bom sentido. Você tem que amar aquilo, estar apaixonado por aquilo, para você ser aquilo. Boa parte das pessoas que estudam, principalmente saídas do corpo, estuda aquilo intelectualmente, cara, não tem amor por aquilo, não tem paixão. E não é uma doutrina que eu tô falando. Tipo, você fala daquilo, os olhos brilham, a aura do teu rosto expande, teu coração acelera, porque você ama aquilo. Eu não tenho visto isto
com frequência. Eu tenho visto gente com muito conhecimento na mente, o olhar morto, não tem brilho quando ela fala daquilo, e ela fala daquilo sem carisma, sem nada. Ela acha que é só frieza intelectual, por isso não consegue resultado nenhum. Precisamos de paixão, ter aquilo no coração para equilibrar o conhecimento da mente, e isso se tornar uma unidade com o que nós somos enquanto pessoas. Nossa, maravilhoso, isso é verdade, é muito intelectualismo e pouco sabedoria, pouca paixão, pouca entrega, né, enfim, né. E falando desse brilho no olho, é uma coisa que eu já quero te perguntar há um tempo, desde que eu comecei a ler suas coisas lá atrás, né, eu pô, esse cara aí, ele sai do corpo, deve ver um monte de coisa e tal, eu pensei, Wagner, qual que é a coisa mais linda que você já viu fora do corpo, mas que você olhou assim, meu Deus... São várias, isso é difícil até de falar, porque, por exemplo, tem níveis extrafísicos, vamos supor, num plano mental, que nada tem forma, é só luz. Você fica extasiado, quando você volta em caixa, o teu cérebro não consegue conceber aquilo, só fica a sensação de algo totalmente fora do que você possa concatenar. Você fala, meu Deus, eu tive num plano de pura luz, mas como é que eu vou descrever isso? E você fica com aquele estado de consciência com você, cara. Deixa eu contar uma coisa que outro dia eu contei lá no meu programa de rádio. Lucas, vamos imaginar que você foi para fora do corpo durante o sono e presenças espirituais sutis levaram você a um plano bem alto, onde haviam consciências que não tinham nem a forma humanoide mais, a forma do corpo psíquico era só luz, e elas introjetaram no seu corpo astral ondas poderosíssimas de amor bem sereno, suave, sereno. Você volta para o corpo e encaixa com essa carga de amor, o seu cérebro não consegue entender aonde você vai, você apaga. Acorda de manhã e você acorda diferente, fala, caramba, o que será que houve? Eu estou com um sentimento tão grande dentro do coração, você não sabe por quê. E aí, durante o dia, aonde você vai, aquelas consciências elevadas que introjetaram em você essa onda de amor, elas projetam um pulso de luz no teu chakra coronário, a energia desce até o chakra cardiorrespiratório e irradia, e sua aura dilata. Suponha que você está na fila do banco, cara, e aí desce aquela luz que encontra a luz que já foi introjetada antes e expande. Você não está sabendo de nada, você está na fila e fala assim, meu Deus, que vontade de abençoar todo mundo nesse banco, sabe? Não importa quem, né? Caramba! E de alguma forma eles estão prestando assistência e irradiando no banco a partir da sua presença que vem lá de fora. Aonde você vai trabalhar no centro da cidade, está dentro do metrô, aquele negócio está ali envolvendo o metrô inteiro, cara. Então, injetaram em você uma poderosa carga de amor e durante o dia eles vão irradiando por onde quer que você vá, prestando assistência secreta no mundo, cara. E você sendo médium daquilo e nem entendendo o que está rolando, tipo, é muita areia para o seu caminhão. Eu falo, meu Deus, é muita coisa. Então, esse tipo de experiência, ele não te trouxe uma visão de conhecimento, ele te trouxe uma visão de amor, cara. E isso transborda de você. Em outros momentos, você vai em lugares, como, por exemplo, eu tive num lugar que era uma pirâmide, era uma biblioteca, você ia adorar lá, Lucas. É uma biblioteca com um prédio em forma de pirâmide. Tudo quanto é livro tem lá dentro, cara. Sabe aquele livro esgotado? Tem lá o duplo dele. Às vezes você encontra o autor lá, batendo um papo. Ô, louco! Quando eu vou num lugar desse, eu não quero voltar, eu sei que eu vou ter que voltar, mas a vontade era, eu quero morar aqui, você ia adorar lá. Você volta para o corpo, cara, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas você sabe que tem que viver aqui, ralar o que tem que ralar aqui e trazer esse conhecimento incrível para cá, para a tua atitude, teu caráter. Então, a saída do corpo, ela abre possibilidades que ampliam muito do que nós estamos fazendo aqui. E com um aviso também, a saída do corpo não é fuga da realidade. Veja o que eu falei, você aprende, volta e transborda aquilo em atitude aqui. E você não passa incólume numa experiência dessa, Lucas, porque essa que eu falei da onda de amor descendo. Você vai chegar aqui, você não vai ficar no teu intelecto falando, li 1 trilhão de livros, você vai vir para cá, fala, aqui 1 trilhão de livros, não quero nem saber, eu quero isso aqui, irradiando. Agora, o intelectual que nunca passou isso não vai entender o que está falando, vai te chamar de místico. Porque ele, com o intelecto inteiro, não teve metade daquilo. Então, é o tipo de coisa que a experiência individual, você não tem como provar para um terceiro, você só tem como ser aquilo. E, naturalmente, vai te trazendo um estado de consciência de bom humor. Não é leviandade, bom humor, mesmo diante da tragédia. Você tem algo legal, você tem recurso
dentro, para mesmo numa hora difícil você irradiar o recurso e resolver. Você é igualzinho todo mundo, vai ter altos e baixos, mas tem recurso, cara. E o recurso vai aumentando os altos e diminuindo os baixos. E com o passar do tempo, os altos vão ficando mais altos, os baixos cada vez menores. E você começa a perceber uma alegria perene, mesmo em meio a problemas do dia a dia, mas você percebe que tem algo diferente com você. E no dia a dia você é igual a todo mundo. Não há como explicar isso para um terceiro. Nossa, que fantástico isso. Você literalmente virou aí um Wi-Fi de rajada de aleluia, né? Porque... Mas eu falo assim, eu sou o entreposto, Lucas. Eu recebo a mercadoria lá de cima e despacho aqui embaixo para todo mundo. Eu não sou dono da mercadoria, eu sou o entreposto, cara. E aí o que chega, eu vou irradiando, porque aí abre espaço para chegar mais. E aí eu tô nessa de entreposto, eu tô contente, não quero ser mestre de nada. Eu tô contente de estar ali no meio, cara. Mestre é quem tá lá em cima. E eu tô contente de ser um meio saudável, de pegar coisas legais e tentar trazer para cá, para a realidade. E ao mesmo tempo normal e comum, igual todo mundo. Ser instrumento, né? Não ser mestre de nada e discípulo de coisa alguma, né? Eu sempre ponho isso no final dos textos. Eu já vi, é muito bom. Eu literalmente que eu penso, mestre de nada e discípulo de coisa alguma nessa vida, cara, porque eu tô como entreposto, né? Tem gente que fala assim, quer dizer que você não almeja o mestrado? Não almejo mestrado nenhum, cara. Eu tô contente pra caramba de estar fazendo o que eu tô fazendo aqui num planeta em que a humanidade é complicada. Eu posso fazer isso que eu gosto tanto. Lá na frente, em outro lugar, eu vou me adaptar ao próximo meio onde eu estiver e vou ser feliz no próximo meio. Lá na frente, feliz. Eu não almejo mestrado. Eu quero é ser feliz enquanto eu vou vivendo. Nossa, agora fecha, sobe os créditos, que depois dessa... Nossa, muito bom. Mas é isso que isso na verdade, fecha a mandala, porque volta ao primeiro ponto. Qual é a missão de vida? Se a gente cortar e colocar aqui, é isso. Não é almejar nada, é simplesmente viver o presente, é estar no agora, né? É estar aí, né? É fantástico. Gratidão pelo bate-papo, pelas respostas. Agora a gente tá chegando no finalzinho do tempo. Eu vou fazer uma pergunta também aqui, tá vindo aqui na minha cabeça, que eu tô vendo ali o Yoda ali atrás, né? E olha aqui a minha pessoalzinho. Caneca, olha aqui. A canequinha do Storm. Então. Você como uma pessoa que gosta aí de Star Wars, né? Como é que é você, de repente, descobrir que o filme não é ficção? Exatamente. Olha, Lucas, eu adoro ficção científica. Por exemplo, eu tenho todas as fases do Star Trek, do Jornada nas Estrelas, tenho o Star Wars, eu tenho o Stargate SG-1, todos os 10 anos de série que os caras passavam por um portal, tantas séries aí ao longo do tempo, e eu acredito que boa parte delas captou a realidade. O Star Trek, lá na época do Kirk e do Spock, na década de 1960, eles abriam o tricorder lá, que na verdade era o celular, cara, já naquela época. Você viu o Kirk e o Spock dessa, sabe que ele é um celular na década de 60. O Star Trek trouxe o primeiro beijo interracial da história, que foi o Kirk branco com a Uhura, aquela mulata linda que fazia oficial de comunicações. Isso foi um estardalhaço na época. E a tripulação do Jornada tinha o Spock, que era extraterrestre, não era dali. E depois as séries que se seguiram, o Next Generation, a Voyager, o Deep Space Nine, todas as outras com uma tripulação multirracial, né? E isso trouxe uma abertura. Tudo isso foi precursor. O Star Trek, quando fala do Darth Vader ter ido para o lado escuro da força. Qual é a metáfora disso, Lucas? Os estudantes espirituais de outrora que bandearam para o lado escuro da força e começaram a atacar a própria humanidade com magia pesada, ou o próprio grupo aonde antes eles tanto amavam. O lado escuro da força é escorregar para o caminho do ego e se transformar num veículo do mal. Essas séries todas, elas têm um fundo de verdade muito legal. Não, deve ser incrível, né? Porque essa sensação de você assistir algo, eu não sei, às vezes eu assisto algo que entra no meu coração como essa onda aí, né? Que eu sinto, meu Deus, e que eu queria muito que a pessoa sentisse isso, porque eu tô vendo isso aqui eu tô vendo, não é ficção. Existe, isso me dá uma explosão, eu fico, nossa senhora, sabe? Tá ali. Ainda mais essas séries que falam de espaço sideral, né, Lucas? A gente acaba abrindo o topo da cabeça e pensando no infinito. E uma última coisa, Lucas, para que quem esteja assistindo possa pegar bem no ponto. Pessoal, eu não sou mestre, Lucas não é mestre, nós somos aprendizes do infinito, igual vocês.
Estamos batendo um papo sobre autoconhecimento dentro da espiritualidade. Nem eu nem o Lucas seguimos nenhuma doutrina oficial, nem somos representantes de nada. Estamos apenas conversando, trocando ideias dentro do relativo do que a gente sabe e tentando trazer um foco legal para evitar confusão na senda, para evitar enganação, sabe? Pontos que às vezes as pessoas ficam muito iludidas com isso. É a forma de colaborar, mas não tem verdade absoluta aqui, é só um bate-papo. Se vocês puderem aproveitar alguma coisa, eu e o Lucas vamos ficar felizes, né, Lucas? E se achar que não tem nada a ver, simplesmente desconsidera e acha algum caminho que faça você feliz, porque esse estado de felicidade é estado de consciência, né? E é isso, é somente um bate-papo aqui entre duas pessoas conversando sobre espiritualidade, e é uma conversa que a gente, pelo menos pra gente, está sendo ótima, né, Lucas? Tá maravilhoso aqui, tá muito gostoso, não dá vontade de parar nunca. Mas, não, perfeito, muito bom, palavras maravilhosas. Só pra gente, eu acho que deixar, só dar uma fechada, Wagner, você conseguiria aí sintetizar aí os perigos de muletas espirituais que as pessoas podem cair rapidão, assim, fazer cuidado com. Por exemplo, Lucas, você vai pra praia e leva o seu kit místico de proteção. E aí você sente algo, aí você abre a bolsinha, tem patuá, incenso de tudo quanto é tipo, cristal, sabonete violeta, só não tem bom senso dentro dessa sacola, cara. Porque a verdadeira defesa é o que você pensa e o que você sente. Então, por exemplo, estou aqui em casa, senti um clima ruim, acendo o incenso. Ele não vai melhorar meu clima, que é criado pela minha mente. O que eu faço? Dou um passe no ambiente limpo, depois eu acendo o incenso que eu gosto. Mas eu não dependo dele para eu limpar o ambiente. Então, nós podemos usar de tudo, não pode se ter a dependência. Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu pegar para você ver, está aqui atrás. Ó, aqui em casa tem desde pôsteres do Led Zeppelin, Queen, Yes e Pink Floyd, até estátuas da área afro, tem do Buda, quadro, tem Krishna, tem Jesus, tem o Yoda, tem os egípcios ali. E essa estátua aqui eu comprei um dia, eu estava voltando de Salvador, onde eu fui fazer um curso para São Paulo, e tinha uma loja lá que eu acho que até fechou na pandemia, que vendia estátuas de divindades afro, porque Salvador é um lugar turístico, vem muita gente de fora. E aí o pessoal, principalmente de fora do Brasil, compra estátuas e quadros assim. Lucas, eu olhei para a vitrine, essa estátua estava lá, ela me chamou, não é? Falou assim, Wagner, me compra, não é isso? Chamou muita atenção, eu falei, vou levar. Trouxe ela para cá, ela fica em cima de uma caixa de som ali, aqui. É Oxalá, com um estandarte com a cabeça curvada. Aí, quando eu olho para essa estátua, Lucas, não é a estátua que me interessa, é a postura dela de estar curvada. Aí eu lembro, se até Oxalá se curva, por que eu não vou me curvar diante da vida? Então, para mim, a estátua não tem valor como uma estátua, mas sim o que ela representa. Um quadro representa uma ideia. Se eu olho para o quadro e penso na ideia, o quadro me ajudou. Agora, se eu olhar para o quadro ou para a estátua e eu acho que o universo está ali, isso me prende. Então, tudo é possível, mas a gente tem que entender os elos e representações que as coisas têm. Então, eu sei que essa estátua aqui é apenas uma estátua, mas quando eu olho para ela, eu lembro de curvar minha cabeça diante do infinito. Então, para mim, ela está gerando crescimento, mas não é a estátua, é a ideia que eu lido com ela. Agora, se eu olhar e achar que o infinito está na estátua, aí eu estou criando uma prisão mental e uma dependência, uma muleta com a estátua. Então, assim, tudo é possível, desde que a sua consciência esteja livre ao mesmo tempo. Perfeito, gratidão, Wagner, gratidão mesmo. Só lembrando, gente, pelo amor de Deus, não vamos cair no excesso, né? Então incenso é só ideia, isso aí, esse negócio de erva, nada, esquece tudo, não tem nem ciência por trás, é só uma ideia. Pelo amor de Deus, vamos ter bom senso. Agora, por exemplo, Lucas, se você tá mal e você acende o incenso para melhorar, você está dizendo para você mesmo que a vareta é melhor que a tua consciência. Tem algo errado. Ó. O que eu faço? Melhora a tua consciência, depois você acende o incenso. Mas não vai depender do incenso para melhorar teu caráter, que aí não vai funcionar. Tem gente a esse ponto. E o que nós estamos falando aqui, usa o que você quiser, mas mantém tua consciência livre, sadia, sem dependência, porque amanhã ou depois
no momento da morte, Lucas, você não vai ter incenso nenhum para poder enfrentar a grande passagem. Você vai ter o que você é e o teu caráter. Sensacional, maravilhoso. Com isso a gente, né, fecha aí, né? Bom, para finalizar, né, gostaria que você fizesse o seu jabá aí, sua propaganda, o que você tem em livro, onde o pessoal pode encontrar. É uma maneira mais fácil. Entra no Google e clica Wagner Borges. Aí vai abrir Instagram, Facebook, o meu canal no YouTube, site, que aí tem bastante coisa. É mais fácil isso. Agora, apenas um aviso. Eu não tenho tempo de responder comentário individual, nem porque você sabe, você vai nas palestras que eu vou, é muita gente, são várias turmas por semana, cara, eu não dou conta, né, de tanta gente perguntando. Então, eu não tenho como individualmente responder uma pergunta de um, atender outro. Então, tem alguns amigos meus que cuidam para mim do Instagram, do Facebook, e que respondem lá para mim, porque eu não consigo, cara. Por exemplo, está acabando a gravação dessa live. Daqui a 1h30 eu tenho uma aula com um grupo à noite. Você tem uma ideia. Amanhã eu vou gravar o programa da rádio e à noite tem o grupo de estudos lá do IPPB. Quinta tem uma live de tarde e outra de noite. Sexta tem a palestra, sábado o curso. Cara, são centenas de pessoas e aí depois não me sobra energia ou tempo para eu poder conversar com alguém como eu gostaria. Porque eu sei que é necessário, mas eu não tenho mais como fazer isso, porque é muita rotatividade no meu tempo. Então, gratidão, Wagner, pela oportunidade, por esse papo, foi ótimo, né? Eu adoraria mais bate-papos com você, claro, a gente pode marcar até 2024, se for para agendar, assim, não importa. Frente, a gente combina um outro papo, aí você seleciona as perguntas, é sempre bom conversar com você, porque você também está buscando conhecimento. Esse negócio de você só ter 27 anos agora, isso é uma besteira, viu, Lucas? Porque você já traz isso de outra vida, esse conteúdo já é teu. Você tá jovem só no corpo, cara, mas a tua essência aí, ó, e fica nessa aí firme, porque uma coisa é você ficar alguns anos isso, atravessar uma vida com isso é que é difícil, cara. Eu conheci muita gente empolgadíssima no primeiro ano. Eu quero ver uma vida inteira atravessar essa zoeira toda que é a vida com essa consciência espiritual comandando o processo. Tomara que você consiga, eu acho que você vai conseguir, você tem potencial bom e ao mesmo tempo sendo normal igual todo mundo. Gratidão, Wagner, gratidão, e eu agradeço de coração pelo carinho, pelas palavras e principalmente pelo seu serviço à vida, porque eu sei que o universo e o todo se beneficia do pouco das palavras poderosas, pequenas, mas grandes, oceânicas, que a gente traz do coração, né, não do intelecto. Então, gratidão mesmo por seu trabalho, de verdade, é muito importante para muita gente, tá bom? Que bom, pessoal que está assistindo aí, um abraço aí, tudo de bom para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo maravilhoso, foi incrível, né? Nossa, foi uma aula, a gente aprendeu muito. Se você curtiu, não conhece o meu canal Rubi Cósmico, se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta aqui embaixo também, tem vários vídeos aqui no meu canal. A gente se vê no próximo, até mais, e eu desejo a todos vocês uma excelente e maravilhosa jornada neste planeta magnífico, vivo, que chamamos de planeta Terra. Gratidão a todos, até mais.